Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos, bom dia, companheiros da internet, bom dia, Mauri, bom dia, Miriam, tudo bem? Como foram de semana, né? Como é que estão aí? Como é que estão passando? Tudo bem? Semana com estação nova, estação de outono agora, né? Como é que vocês estão aí nesse outono? Olha, o outono está assim, ou estou no estudo da fraternidade, ou estou aqui na nossa Estação da Luz. É uma Então, alegria, tá um bom bom. dia a todos, esse acolhimento que nos dá a Web Rádio Estação da Luz, e os amigos que aqui se encontram com a gente. É muito bom na segunda-feira dar esse bom dia, começar com o pé direito, fazendo reflexões, e assim a gente vai substituindo aqueles momentos neutros ou ruins por coisa boa, por reflexões que façam bastante sentido, e é isso que a gente convida a todos para que façam com a gente, né? Venham conhecer essa obra Os Mensageiros, que, aliás, daqui a poucos dias teremos aí o lançamento do filme, né, Vanice? A gente vai É o trazendo filme. aqui os detalhes, né? Já é hora de fazermos isso. E é É, muito gostoso ter essa reflexão acerca de tudo o que acontece com esses queridos candidatos a missionários médiuns, né, que é, vêm aqui com essa tarefa, e nós estamos bem na fase de mostrar o quanto eles sucumbem. E é assim verdade. vai, É, né, Vanessa? Por favor. é. Não, eu ia dizer que o filme vem com o nome de. é, Como é que é? Que vem Nosso Lar 2, né? Nosso É o Lar 2. mensageiro. Então, é isso. Mas Nosso Lar tem 2, 10, vai ter 1000, né? Mas vamos continuar na luta para nos melhorarmos. Oi, Miriam, bom dia, tudo bem? A Miriam está aí, mas ela está Ela está tendo tá muda. dificuldades com a tecnologia. Já já ela É, resolve. tá bom. Então, vamos começar nosso estudo de hoje, né? Nós vamos estudar a terceira parte do capítulo 12, que é a palavra de Monteiro. Nós vamos estudar a terceira parte, nós dividimos o capítulo em três, porque é longo, né? Então, para facilitar, nós dividimos. Então, hoje vamos começar. Primeiramente, vamos fazer a leitura do Evangelho
vou fazer a leitura e a Mauri nos brinda com a prece? Pode ser, Mauri? Pode então ser. tá. Então, vou ler o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, no item 6, Necessidade de Caridade segundo São Paulo. Tá? E diz assim para a gente, é uma das passagens mais lindas da Bíblia, do Evangelho e tudo mais, né? Essa passagem de Paulo é linda. E diz assim, ó, ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como bronze que soa, ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna, é beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 7, e o versículo 13. É um belíssimo lembrete, exercício que suscita para que a gente avance no processo de laborar por nós mesmos, né? E dessa forma, então, mergulhamos aqui na nossa reflexão, pedindo a toda a espiritualidade presente que nos inspire, ampare, proteja na doce tarefa de laborarmos por nós mesmos, tornando-nos luz para os nossos próprios passos e, dessa forma, melhorando tudo à nossa volta, permitindo a nossa contribuição singela, mesmo que pequena, mas que é da nossa obrigação. Permita-nos, Pai amado, que mantenhamos uma sintonia elevada e que tudo possa fazer um grande sentido, como nos lembra sempre o Mestre de Lyon. Abençoa, Mestre, os nossos bons propósitos e que vejamos inibidos todos os nossos maus pendores. Que a sua paz nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Que bom. Começamos o dia, né? Com bastante Começou. calor aí, né? Eu estou vendo que você está se derretendo aí. Eu Olha, liguei o ar aqui, estou tentando poupar o meu bolso com a conta de luz, mas não vai dar. tá Vou certo. ter que desembolsar um dinheiro aqui para a operadora da cidade. Olha, morra de Mas vamos inveja. lá. Cascavel, 19 graus, como em quase Já toda está frio. segunda-feira no amanhecer. A gente não precisa do ar-condicionado. Você Já está está convidado a frio. conhecer Cascavel. Aliás, todos estão. É, Cascavel é frio, né? Por isso, não sei se eu quero ir, não. Não sou chegada ao frio, não. Muito bem. Vamos Vamos à lá? palavra de Monteiro, capítulo 12, a parte 3. Então É, comece lá, Vanice, conta para nós em que fase que está o Monteiro nessa lida contra ele mesmo. Está se debatendo para não ver os é, próprios erros?
Monteiro podia se chamar Vanice, podia se chamar qualquer um de nós, né? A Que Mauri. estamos aí nessa luta, né? Mauri, podia ser qualquer nome, né? Nós estamos aí nessa luta mesmo, né? E começamos aqui nesse pedaço aqui. É porque a nossa Miriam, a Miriam voltou de novo, né? Tentou botar aqui. Muito bem, obrigada, Miriam. Então vamos nós, parte 3, né? É lá aquela conversa que o Monteiro está contando sobre a situação dele, né? Ele era um médium doutrinador, esclarecedor, mas se deixou levar pelo lado escuro da força, como diria aí os internautas, né? Se levou pelo lado negativo da força. Então vamos nós. Ele era, na verdade, o bambambam da casa espírita, né? Era o cara que mandava soltar e prender, era o cara que entendia de tudo, dava ordens aos médios, botava defeitos. Esse era o cara. E Vamos lá. conseguiu se atrapalhar, né? Mas, enfim, isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que eu não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava o dia no escritório, estudando a melhor maneira de perseguir os clientes sem atraso. Entre preocupações e observações, nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Olha, então, de dia ele era o algoz, né? Daqueles que lhe deviam, porque ele tinha um comércio, né? E nesse comércio ele era muito severo. Se devesse ele cobrava, colocava na justiça, né? Se fosse hoje em dia, diria que colocava o nome de todo mundo no SPC, né? Colocava no SPC, protestava, né? Protesto de promissória, protesto de promissória, né? Então, se devesse a ele cobrava, não tinha perdão, né? Isso durante o dia, durante os momentos de trabalho dele, né? Trabalho material. Chegava à noite, ele ia para o centro e dizia para as pessoas, né? Olha, Deus é bom, vamos ser irmãos, vamos ser bons, né? Ou seja, fazendo exatamente o contrário daquilo que ele, na verdade, praticou durante todo o dia, né? De dia ele era um e à noite ele era outro. Isso é terrível, né, Amaury? Quando a gente se vê diante disso, os espíritos, no caso da gente ser esclarecedor, eles nos reconhecem, eles sabem, né? Porque quando você trabalha numa mesa de atendimento, esses espíritos já ficam próximos de nós, já estão vendo o nosso andar no dia a dia. Geralmente, alguns ficam a semana toda, porque eles não chegam no centro naquele horário. Desculpa, no horário imediato do trabalho. Eles já estão por lá e já são colocados próximos daqueles que vão ajudá-lo, né, no momento do atendimento, tanto como médium de incorporação, quanto médium esclarecedor. Então, eles já ficam por perto desse pessoal, né, observando, vendo como eles agem, né, para, na hora do trabalho, da desobsessão propriamente dita, já está havendo um acasalamento fluídico. Então, aí imagina você, né? Aquele espírito que já está confuso, precisando de ajuda e orientação. Passa o dia inteiro colado com Vanice.
A Ivanice passa a semana toda brigando com todo mundo, brigando, protestando. Aí chega na sexta-feira, eu vou lá atender os espíritos, aí eu digo: olha, não pode brigar com ninguém, não pode falar alto, não pode gritar. E o espírito acaba confuso, porque ele passou a semana toda me vendo fazer justamente o oposto. Como é que agora eu vou para ali dizer para ele uma coisa que eu não sou capaz de fazer? Não é por aí, amor? A Olha, o experiência. raciocínio reverso também cabe, porque Hum, pergunta-se, né? Nossa, como é bacana vocês aqui na Fraternidade Espírita, na Casa Espírita, no Centro Espírita. Como vocês são delicados na abordagem, como vocês são dóceis com as palavras, a suavidade das frases. Que bacana que é esse ambiente. Não existe algo de falso nisso, não existe algo que não coaduna com o dia a dia de cada um de vocês. Lá fora, vocês não são aquelas pessoas mais terríveis que todos estamos sujeitos a ser? é, Certamente que sim. Agora, isso serve para que a gente pondere que o caminho contrário, né, de como é que a gente deveria ser no dia a dia, como é na casa espírita, né? é, E aqui no caso, né, está descrevendo a atividade de ofício do nosso querido Monteiro, que era, pelo jeito, um comerciante daquele tipo inflexível. Ele certamente recebia a compreensão dos outros, mas não estendia a sua compreensão. Esse era o problema dele. Aí chegava à noite, ele queria fazer exatamente o contrário, né? contrário. É, Na verdade, é um processo a que todos estamos expostos, e quanto maior essa diferença, foi como no caso de Judas, né? A diferença foi tão grande, ficou tão bem cristalizada a uhum, sua traição, para que ele pudesse aprender com a situação. E aqui no caso de é, Monteiro foi assim, ele fazia isso de uma forma tão cristalinamente diferente, agia com muita dureza, muita rudeza nos seus relacionamentos diários, e à noite, na fraternidade, no centro espírita, ele, né, fazia exatamente o procedimento inverso. é complicado, né, Mauri? Mas todos nós estamos sujeitos a esse sentimento e a essa condição. Mas deixa eu continuar lendo aqui o pedacinho de Monteiro. Aí ele diz assim: andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Olha aí. Então, a nossa existência terrestre já é uma desobsessão contínua, né? Nós vivemos sempre nesse mundo paralelo aí, né? Trabalhava o espiritismo a meu modo. Ó, a falta de estudo também entra aí, né? Não estudar faz com que as pessoas às vezes se confundam, né? Mas também o não estudar e se confundir também tem como a sua base moral, né? Seu fator moral de cada um, individual, isso aí, né? Ali, na Então, toda. verdade, ele falou assim, que ele talhava o espiritismo ao seu modo, ou seja, É, ele construía, né, com seu personalismo, o espiritismo ao seu modo. Então, ele ia lá e, como que se distanciasse exatamente do lado esclarecedor das obras, né, de tudo que se lê de Kardec e de Jesus, mas ele já entendia tanto que ele talhava, né, ele construía, ele a moda de um escultor de madeira, então ele é, talhava o espiritismo ao seu modo. é, Aí é que aparece o personalismo, né? é. Aquele desculpismo que a gente usa, né? Ao demais, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Ou seja, ele estava ali, mas a cabeça estava em outro lugar, né? A cabeça estava longe do trabalho. Fora das sessões práticas,
minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa aos médiuns. Ou seja, que coisa, né? Ele realmente estava assim, totalmente equivocado. Além de não fazer aquilo que ele dizia para os espíritos, né, que deveria ser feito, ele, além de não fazer, ele fazia o inverso e fazia de um modo pior, né? Ele ainda era o médico, um médium fofoqueiro, vamos colocar assim, né? Que ele trazia, que era fora da sessão prática, né? Ou seja, quando não estava ali na doutrinação, ele ficava falando mal das coisas que ele via, né? Ficava falando, discutindo com os médios, né? E criticando os médios da casa. Isso também é uma situação muito, muito complicada, deveras complicada, né? Como diriam os antigos, né? Por quê? Porque abre brecha, né? Tem um livro, Aconteceu na Casa Espírita, eu não sei se vocês conhecem, os amigos conhecem, é um livro muito interessante, né? E ele vem mostrando o processo obsessivo dentro de uma casa espírita. E começa assim, os companheiros trevosos atingindo um médium mais orgulhoso, aquele outro mais egoísta. Eles iam catucando um médium por médium nos seus defeitos, né? E tinha lá um médium que falava mal dos outros, tinha todas essas questões do Monteiro, né? E isso fez com que a casa sofresse um ataque violento das trevas, né? E é assim que começa. Então, a gente tem que estar atento, porque esses ataques, eles não ferem só a nós na nossa vida, né? Na nossa vida particular, eles afetam também o nosso trabalho dentro das casas espíritas. Né, Maurício? É mais ou menos isso. Desculpem a minha voz. O Monteiro, ele se prendia muito aos acontecimentos diários, né? Aquelas coisas insólitas, aquelas coisas que não somavam à doutrina em si, né? Ele se prendia a esses espetáculos exteriores, que seriam o quê? A tudo aquilo que suscitava o dia a dia, principalmente o convívio com as coisas materiais. Então, ele fazia isso tudo presente, mas na fraternidade, na casa espírita, ele se revestia de ser aquele dialogador, aquele doutrinador. Então, ele buscava fazer. Miriam, tem alguma coisa aí? Isso. Então, ele se prendia exatamente às coisas da matéria, e isso não é um tempero adequado. Quando chegava na hora desse lado de manter o contato, estender a generosidade, essa caridade que você se referiu na leitura inicial, como consegui-lo? Se o hábito dele, se a tendência dele, né? Se os pendores aos quais ele era arrastado era trazer tudo aquilo que ele fazia durante o dia, ou seja, acostumado a mandar as pessoas a protesto, né? A ser um carrasco, né? Cruel em cima dos defeitos alheios. Isso certamente estendia aos outros. E nossa amiga está com problema. Não, ela vai conseguir, daqui a pouco ela consegue. Vai Nossa sim. sorte. Siga daí. Então, a gente trouxe aqui o Evangelho, né, falando de desprendimento dos bens terrestres. Está lá no capítulo 16, Vanice, bom do dia, item bom dia, 14. bom dia. Bom dia, Vanice, Maurício Tavares. Miriam, desligue o computador. Você não pode ficar na mesma sala com dois equipamentos ligados. Desligue o computador para que eu possa dar acesso ao seu celular, por favor. Tem que tirar daqui o computador. Ok.
Ok, seja bem-vinda, Miriam. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora está tranquilo. Tá? Muito bem. Eu queria destacar aqui a presença da nossa querida Francisca Leiburina, que fez um belo comentário sobre o que vínhamos falando, Miriam, que é o seguinte: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou ainda, egoísmo com os outros e não consigo próprio. Ou É isso ainda, aí. né? Então, isso tudo já pegamos embalo aqui no que viemos falando, você estava acompanhando lá e a Vanice continua daí. Então, é desprendimento dos bens terrenos, né? Então, ele fala, né, das coisas que vêm meus irmãos, meus amigos, trazer a consideração, né? Aqui é o Espírito que vai falar para a gente. Então, ele fala aqui do vosso, nós nos devemos aos outros, somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Ou seja, só quando a gente mudar a nossa conduta, só quando a gente se entender como irmãos realmente, é que nós vamos conseguir mudar a vibração desse planeta, né? Transformá-lo num planeta de regeneração, saindo de provas e expiações. Né? Ele coloca ali esse pedaço, ó, vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Né? Então, a gente realmente ainda está presa aos bens materiais, e o que faz com que a gente se atrase e ainda atrase os outros, né? Atrase o planeta todo, porque o planeta só vai caminhar quando todos nós caminharmos. Enquanto tiver um de nós agindo aí como Monteiro, como Belarmino e outros personagens aí do nosso livro, nosso planeta não vai poder evoluir, não é? Não é isso, gente? Não é, Miriam? Interessante, né? Toda vez que você, comentando primeiramente o que vocês estavam falando, quando a gente adentra no centro espírita, as pessoas acham que a gente já é anjo, né? E a gente não é, a gente ainda tem bastante deficiências a serem tratadas também. Então, isso é muito sério. E aí ele vem alertar, né, no Evangelho, esse despertamento que a gente tem que ter para que a gente possa caminhar corajosamente, né, para a gente se aperfeiçoar, porque, de fato, muitas vezes as nossas biografias, né, anteriores trazem para a gente já um repertório, não lá muito legal, mas traz muita coisa legal também. Então, ninguém está apartado da lei de Deus, ninguém está apartado da caridade, né? Para consigo, para com o outro, para com o próximo. Isso é bíblico, né? Jesus vem nos falar isso. Amar o próximo como a nós mesmos é da lei, né? Para que a gente possa amar o outro, para que o outro também entenda que a gente também está também a caminho de se regenerar verdadeiramente, né? Encarnados para poder prosseguir, né? Nessa caminhada. É educativo, né? Educativo. A gente é mansinho lá no centro espírita porque a gente não conhece as pessoas. Então a gente não vai levar pedras para as pessoas, a gente vai levar o melhor sorriso, a gente vai levar o melhor abraço, a gente vai levar aquilo que possa fazer com que ela se sinta bem, bem acolhida, porque também está, ao chegar na casa espírita, ela está necessitada desse amparo, necessitada do carinho. Mas, Miriam, a gente trata bem a vezes, não é nem pensando nisso, a gente está querendo ficar bem na foto. Tem também isso. Por enquanto, a gente está mais para ficar bem na foto do que pensando no irmão. Tem gente, sim, que pensa no irmão,
Mas eu sou muito realista nesse ponto, sabe? Ainda vejo muito irmão querendo ficar bem na foto e não querendo ajudar o outro. E só para fechar essa parte do estudo, fala aqui, né, do trabalho, ainda continua lá no capítulo 16, no item 14, que fala da questão do trabalho, né? Quando o homem trabalha lá, né, muito, quando o homem trabalhou muito e com o seu suor juntou seus bens, muitas vezes o escutar está dizendo que quando o dinheiro é ganho, sabe-se melhor, né, o seu valor. Nada é mais verdadeiro, né? Mas o homem confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo suas posses, né? Mas se ao contrário, esse mesmo homem se recorda de suas penas e trabalhos e é egoísta, duro para os pobres, ele se torna bem mais culpado que os outros. Ainda mais, né? Ele está falando da questão da pessoa que já foi pobre, trabalha e consegue seu dinheiro honestamente, né? Mas dentro desse mundo aí, dessas pessoas, a gente às vezes escuta ele falar assim, vai fazer o que eu fiz, né? E nem sempre a pessoa tem condições de fazer, né? Então, vamos respeitar o outro, as limitações de cada um, vamos tentar entender tudo isso aí que nos envolve, a todos, né? E que todos nós estamos sujeitos a passar por essas situações. É isso? Continua daí, que a minha voz já acabou já. É a maioria? Não, eu vou. Então, no texto, Monteiro deteve-se um pouco, voltando ao texto, né? O Monteiro, a Mauri, só para lembrar, Mauri, você é o Lilás, tá? Rosinha. Então, voltando ao texto, Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a Angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial, né? Então, essa realidade do espírito imortal que está a cada dia praticando para ser melhor. Passei para cá. Quando demente, necessitado de hospício, olha só, a soberba, o orgulho, o fez chegar à espiritualidade num estado de demência, necessitando de um hospício. Veja como é sério a coisa, né? Tarde reconhecia que abusara das sublimidades faculdades do verbo. Então, o pensamento e a palavra são muito importantes, né? No seu dia a dia. Na mediunidade, mais ainda, né? Como ensinar, por exemplo, dirigir sem amor? Olha que importante a reflexão. Como se ensinar sem o exemplo que está dentro de nós? Dirigir sem amor. Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo um singular fenômeno. E eu acho que isso acontece com a gente mesmo sem estar desencarnado. Encarnado mesmo. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se aos objetivos inferiores, a dominação, o poder, o egoísmo, né? Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o meu coração colocava-se na terra. Diz os espíritos que nós todos estamos aqui de passagem, mas ainda num plano muito material. Então, a matéria ainda nos suscita muito, requer de nós muito mais do que a gente pensa. As nossas sensações, a gente ainda não desenvolveu todos os sentimentos e virtudes. Então, estamos aqui para isso, né? Eu gosto do irmão José, né? Que é um livrinho muito bom, e ele lá diz assim,
conscientiza de que teus minutos sobre a Terra são muito preciosos, para que você desperdice o seu tempo. Desperdice em quê? Polêmicas. Olha o que ele fazia, né? Atividades improdutivas, as queixas, os conflitos. Ele queria dominar no comércio, assim como ele queria dominar na casa espírita, né? Desculpem. Então, fazer planos absurdos. Quantas pessoas estão aí com dívidas no cartão de crédito porque compraram mais do que deviam? Ou não tem dinheiro para pagar e gastaram o que também não deviam? As teorias sem práticas, diz o irmão José. Quanto a gente teoriza e não faz, né? A gente faz planos mirabolantes, bons demais. Então, coloque em ação. Vou fazer a caridade, vou fazer um bolo, vou fazer uma rifa para poder ajudar a casa. Então, faça e não fique só no plano. Repouso demasiado, a preguiça que todos nós temos, né? E cultivamos muitos vícios, o vício da maledicência, o vício da teimosia sistemática, a irritabilidade. Ele estava irritado, ele fala no parágrafo anterior, estava irritadíssimo, né? Pessoas que ficam indecisas da sua profissão, ficam frustradas afetivamente, têm traumas do passado. Quando alguém fala que ela não é bonita, ela se ofende, né? Enfim, então existe aí um monte de coisa que ele pode fazer. E ele continua. Nesse estado triste, me vi rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases das nossas sessões. Então, ele estava tomando o remédio amargo, né? O próprio remédio que ele mesmo fez com o outro, estava tomando o remédio amargo. Com atitudes irônicas, eles recomendavam serenidade, paciência e perdão alheio às alheias faltas. Perguntava-me igualmente por que não me desgarravam do mundo, estando já desencarnado. E olha o que ele faz, né? Estando desencarnado, o que ele faz? Ele vocifera. Então, ele estava... né? Então, o que ele vai fazer? Perguntavam... Não, aí ele vocifera, né? Desgarrado, ele fica bravo, ele roquei, gritei, mas tive de suportar os tormentos por muito tempo. Então, é o remédio amargo que ele estava tomando, né? E aí, quando os sentimentos de apego na esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxeram até aqui. Imagina, ninguém está sozinho. Você fez alguma coisa para suscitar no outro o amparo, o amor, a simpatia, enfim, a amizade. Imagine o irmão que o meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Com tudo isso, com toda essa proteção, ainda estava revoltado. Sentia-me descontente, não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos, não me consagrara ao esclarecimento aos desencarnados. E uma coisa é muito interessante aqui falar, né? E acho que Anice e a Mauri pode falar com mais propriedade. A gente é só médium, e o médium é apenas instrumento numa sessão mediúnica, é de amparo, de acolhimento. Acho que deveríamos todos fazer uma capacitação de acolhimento, de atendimento fraterno, para poder, então, entender. Aquele que chega também é um irmão nosso que necessita do amparo, de carinho, né? Assim como todos aqueles que chegam ali. Não é, Vanice? Não é? Com certeza. Com certeza. O exemplo deles, né, quando eles nos contam as suas histórias, as suas dores, é como esse exemplo que Monteiro
que todos esses personagens estão trazendo para nós, nos mostrando qual caminho não seguir, porque a gente aprende também com o erro do outro, né? E a gente está, assim, até agradecida a esses espíritos que se disponibilizam a trazer suas histórias para a gente tentar aprender alguma coisa com eles, sem ter que precisar passar por tudo isso aí, né? Isso seria interessante, acho que essa é a finalidade do livro, a finalidade da escrita de André Luiz, não é isso, Maurício? É isso que eu percebo, né? Que é a exemplificação. Exatamente, Vanessa. Esse estado em que se encontrava o nosso querido Monteiro após retornar à pátria espiritual é muito próprio, né, de quem mantinha um apego muito intenso e se furtou com as oportunidades que teve para despertar exatamente os valores a que tinha condições, segundo as tarefas a que estava envolvido, segundo aos processos pedagógicos que foram generosamente colocados à disposição dele para a evolução, e ele não fez uso. Ao se apegar exatamente aos apelos dos 5 sentidos, né? Então ele se deixou viajar imensamente nisso. Esse choque de realidade entre o que ele tinha que fazer, poderia ter feito, tinha as ferramentas para tal, e não o fez, provoca, sim, esse choque quando do retorno à espiritualidade. E veja bem, não é o estado de evolução do espírito que faz ele sentir-se melhor no momento do desencarne, ou pior, é exatamente o de ter falido na encarnação. A falência, né, a não execução daquilo que havia sido programado, não dá a ele a sensação que já experimentamos algumas vezes, muito tímidas, mas aquela sensação do dever cumprido, a sensação de que fizemos o que tinha que ser feito. E no caso dele, exatamente a constatação contrária, né? E ele ainda tinha um agravante. Ele dialogava de forma muito contundente na argumentação. Vocês se lembram que ele decorava textos bíblicos só para fazer uma afronta àqueles religiosos, aquelas pessoas que se impressionavam com a sua fala, mas não se fazia acompanhar dos sentimentos, dos valores a que ele estava ali para elaborar, né? Para exemplificar. Então, o caso dele é exatamente nesse ponto. Ele faliu exatamente tendo tido as ferramentas para não falir. Então, faltou apenas faltou a humildade e a caridade, né, Maurício? É o que a gente vai ver agora, bem pensado mesmo aí, o item 5 aí, sobre a caridade. Nossa, é lindo isso, é lindo. É no capítulo 15, o item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma, ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor de Deus, do amor ao próximo, acrescentou: e eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isso quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se pode amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. Todos os deveres do homem se acham resumidos nestas palavras. É fora da caridade que não há salvação. Não é dentro da igreja, não é na mesa mediúnica, não é em qualquer outro lugar, né, vamos dizer assim, né? Segue daí, Amauri, para a gente
A gente está lá com o tempinho nosso aí meio curtinho. Desculpem. Percebendo-me a irritação ridícula, lembra Monteiro na sua narração. Amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Ou seja, além de ter errado muito, ele não se dava conta do erro que tinha cometido e queria explicações por se encontrar naquele estado. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. A caridade presente desse espírito, né, que o inspirou a fazer tudo o que tinha de programação de fazer. Então, essa ministra, a ministra veneranda, dando um exemplo do que é um espírito mais evoluído, cedeu-lhe, né, os ouvidos para essa exposição longa e inútil. Mas fazia necessário, segundo ela, era o atalho para a percepção dele mesmo, né? Eu achei linda essa expressão aqui, ó. Um prodígio de paciência evangélica. Ouvi todas as lamuriações dele. Ah, minha filha, vou ter que reencarnar muito até chegar nesse prodígio aí da ministra veneranda. Que a ministra veneranda era a diretora lá do nosso lar, né? Aí imagina o cabedal desse espírito para chegar nessa condição, né? Para E ter estava esse praticando ali a verdadeira caridade como a entendia Jesus, não é isso? né? Benevolência para com todos. Isso que eu ia Ao falar. contrário do que ele fez, né? Ela realmente fazia aquilo que falava, né? Muito lindo isso. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Simples assim. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Isso ele falando agora para André. Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Então, denota um espírito a caminho dessa conquista, desses patamares, da sublimação dos valores que ele já poderia ter conquistado enquanto estava aqui. Mas o sofrimento, a exposição ao erro, né, o levou a esse momento de aturdimento no desencarne, ter todo aquele processo de terrível reencontro com aqueles espíritos de quem ele cobrava muita coisa, mas era só na argumentação, né, da boca para fora. E que ali ele se viu exposto exatamente à falta dos melhores valores, dos valores que suscitavam as suas palavras, mas que ele não trazia nas atitudes, nos gestos. Ele não oferecia exatamente a caridade que apregoava.
E nisso, o Evangelho vem propor para nós aqui uma reflexão trazida pelas meninas, que diz assim, muito apropriadamente trazido aqui. Realmente, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo dos pequenos defeitos, temos de reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Porque tudo o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade, e esse era o caso do Monteiro, destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Olha só onde é que estava aí a armadilha dele, né? Que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até ao amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Olha só que explicação bacana nos traz, e podemos levar isso para a nossa segunda-feira afora. Como é que você vai medir exatamente onde é que está, ou como é que anda a sua caridade? Né? Isso aí foi tudo que a ministra... Desculpa. Foi tudo que a ministra fez por ele, né? Naquele pequeno momento que ela ouviu a lamentação dele, né? Ela foi benevolente, indulgente e abnegada, né? E ele não conseguiu ser isso a vida toda. É isso só, amor. É isso aí. É isso aí. Eis É porque muito, Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. eu acho interessante a questão do Monteiro. Ele veio se lamentando, é um espírito que está já num patamar melhor, e ele abre para a gente toda aquela passagem, aquele ponto da passagem da vida dele, para que a gente tenha como exemplo. Ele está dando o próprio exemplo para a gente do que aconteceu com ele, não aconteceu com qualquer pessoa, aconteceu com ele, e ele generosamente, isso para mim é generosidade, compartilha com a gente, porque ele fala assim para André Luiz: você entendeu? Já compreendeu? Então ele ri, né? Ele dá um sorrisinho e ri e fala assim: você já compreendeu? Então, né? Aí o André Luiz fica assim meio aturdido, mas isso é fantástico. Sedes perfeito, como perfeito é o seu Pai Celestial. E há uma passagem também aí bacana. Segue aí, Amaury. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência. O aguilhão seria uma vara comprida com uma ponta de aço, né, que se usa para tanger os animais, para cutucá-los para que eles andem. Então, esse é o aguilhão da consciência. Esta guardiã da integridade de caráter o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Nós temos exatamente a consciência para consultar, né? Esse é o parâmetro que buscamos sempre, é o nosso reduto último, em que nos pautamos, nos aconselhamos para poder errar menos. E como suscita aqui a obra, mostrarmos como é que se dá essa inter-relação
do mundo espiritual com o material? Como é que se dão essas coisas no mundo espiritual, que é exatamente trazer a forma como vivem os espíritos, o que é que se passa com eles do lado de lá, o que é que os motiva a vir, né? E como é que se dão exatamente esses pontos de inflexão quando o espírito descobre o patamar a que poderia já ter conquistado e não conquistou. Essa obra, basicamente, vem nos mostrar esses momentos, os momentos em que esses espíritos que dialogam, que expõem a André Luiz os seus sofrimentos, né? Os seus aturdimentos, o momento em que isso se dá. Para nós compreendermos, em algumas sutilezas, o que é que nos espera, quais sofrimentos podemos esperar, e onde é que está o aspecto consolador do conhecimento disso, que nos permite conduzir com tranquilidade onde quer que estejamos, com o grau de evolução que desfrutemos. Então... A maioria é bom colocar também, onde nós vamos perceber o nosso grau de sofrimento, mas também percebemos o grau de felicidade, porque nós não somos assim, bonzinho, como você fala, como é que você fala no mineirês? Não somos bonzinhos, né? Mas também não somos ainda tão malzinhos. Já tem alguma coisa já, né? Eu acho, alguma coisinha fica lá na peneira para gente, né? Alguma coisa passa assim naquela peneira, né? Para a gente. Eu acho que ao menos a intenção, né? Uma intenção, alguma vez a gente tem de fazer alguma coisa. O certo é que nós estamos mais próximos do início do que do final, mas eu acho que, como diz lá o Espírito, há 100 anos estávamos bem pior, né? Então, a gente já tem alguma coisinha, né? Mas a gente não tem que achar que só essa coisinha basta, né? A gente tem que procurar mais, muito mais, aprender muito mais, entender. Essa coisa do dever, por exemplo. Entender o dever é complicado, né? As pessoas, até hoje, nós todos, de modo geral, só cumprimos o dever com medo da punição que podemos sofrer pelo não cumprimento desse dever. E não uma coisa espontânea, né? Quando o dever se tornar uma coisa espontânea para nós, aí a gente vai ter mais conquista. Não é mais ou menos isso? Eu fiz uma confusão aí. Não, eu acho que é bem miozinho, né? Ele fala assim, a Mauri fala assim, o miozinho, né? Um pouquinho mió. Miozinho. Um pouquinho miozinho. Mas é verdade isso, quando ele fala aqui que a gente precisa ter o ponto, saber o ponto onde a gente não ameace a felicidade do outro. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, isso é bem legal. A Francisca disse assim, é o que buscamos, avante sem esmorecer. E também ela diz assim que ele, Monteiro, tinha a fala, mas não praticava. E então é a busca de estudar a doutrina espírita e não só apenas o estudo, mas que esses entendimentos estejam dentro da gente. Quando é que Jesus nasce no seu coração? Eu gostaria de perguntar isso. Onde é que nasce Jesus no seu coração? Ou ele só fica... ele fala muitas palavras, ele fala muitas parábolas, ele fala tanta coisa bonita, ele fala amar o próximo, mas e você? Então aí eu achei interessante o que você falou, Vanice. É bom perguntar quantas coisas felizes a gente tem e quantas coisas a gente ainda tem que melhorar. Segue aí, Maurizinho. Obrigado pela Maurizinho. Mas então vamos aqui nos encaminhando para o final da minha parte, lilás, né, que vocês escolheram. Mas vamos lá, enfrentando aqui essa reflexão bacana. Isso, fecha o microfone que fica melhor. Deus nos permite compreender cada vez mais o seu reino e a nós mesmos, a partir de nós, né, compreendemos a nós mesmos, pelo que nos oferece de alternativa
primorosa o Espiritismo. Na questão 919A está muito claro lá o porquê da obra espírita segundo Santo Agostinho, para que facilitasse o autoconhecimento, esse mergulho no eu mais profundo, tanto quanto nos seja possível compreender, para que, compreendendo a nós mesmos, possamos fazer em relação ao nosso próximo, e aí entendermos ou ficarmos mais próximos de compreender o que nos cabe na ordem da criação, que é compreender o nosso próximo para poder amá-lo. E aí o objetivo da encarnação vai ser sempre aquele, aquele desaguar, para que possamos evoluir. Então, os enfrentamentos, essa sequência de vai e vem das encarnações e todas as conquistas que temos em cada instante, em cada momento, seja na erraticidade, seja enquanto aqui, encarnados, como estamos agora, vamos sim avançando. E concluindo, concorrendo para a obra do planeta, que a gente acaba evoluindo. E veja bem, é muito fácil para a gente errar nesse raciocínio aqui. Ele vale nas duas direções. Quando nos interessamos com afinco por nós mesmos, ou quando simplesmente atendemos aos apelos da existência e nos debruçamos pelo coletivo, por aquilo que está à nossa volta. De forma abnegada, nos debruçamos a atender ao que necessita o nosso próximo. É dessa forma que a gente constrói essa atmosfera cada vez melhor ao nosso redor. E a nossa obra aqui nos suscita sempre lembrar, exatamente o aspecto consolador da doutrina, como falaram. Existe, sim, o progresso constante. Se não houve, é porque, como o nosso irmão Monteiro passou uma existência inteira até ser acolhido, numa morte, segundo ele descreveu, por um problema de coração, foi colhido, voltou e teve que enfrentar prematuramente todos aqueles a quem ele constituiu seus algozes. E nesse enfrentamento, nessa indignação, nessa forma em que ele se via, digamos, nos estertores das suas razões e das suas vontades, cheio de razão, não queria admitir que ele era um necessitado de hospício. Mas lá estava. Então, essa obra é maravilhosa e nós vamos continuar na próxima semana, vislumbrando como é que Monteiro e como é que todos esses espíritos que têm as suas falências, assim como nós, enquanto médiuns discretos ou de efeitos patentes, vamos nos conduzindo na existência com a missão, com a tarefa de melhor nos conhecermos, para melhor amarmos o próximo. E a falência faz parte. No caso do Monteiro, bastou aqueles ouvidos generosos da veneranda, da ministra veneranda, para que ele, com todo respeito, com toda deferência, abraçasse o ensinamento que trouxe naquela circunstância. E assim é que acontece com todos nós, sujeitos a essas vicissitudes, mas nem sempre deixamos sublimar em nós o ensinamento que já aconteceu. Nós é que não temos olhos para ver. Eu imagino ele conversando com a veneranda, Esse pedaço me prendeu. Ele é igual a criança, Quando chega falando, um cortezinho, uma espetadela de alfinete, chega fazendo aquele escândalo, vou perder o dedo, E a ministra lá, escutando. Mas a gente tem que entender que quando ela está ali escutando, ela já está irradiando, seu magnetismo, envolvendo aqueles espíritos a fim de que dá uma acordada, Mas é isso, estamos aí, estamos juntos. Em 2 frases, ela resolveu a parada, Ele precisou de 2 horas de lamentação.
É. Assim somos nós, né? Você chega no médico, às vezes, fala, o doutor tá doendo aqui, tá doendo ali, tá não sei o que, tá doendo. Ele fala assim para mim, eu vou falar de mim, né? Tá doendo aqui minhas costas, quando ando, minha perna, não sei o que, não sei o que. Vanice, experimenta perder um pouco de peso, experimenta uma alimentação melhor, você vai ver como vai diminuir essa dor. É desse jeito, né? Ai, ai, mas vamos lá, né? Então vamos nos despedindo aqui, vou pedir a Miriam para fazer a prece, né? Ok. E vamos ver se eu consigo fazer uma dieta essa O semana. Tavares está presente aí. Tá? Querido Tavares, aparece aí, Tavares. Gostaria de fazer alguma novidade para a gente? Não? Então vamos orar, minha gente. Pai de infinita bondade, de justiça e de amor, aqui nos encontramos, Pai, tão felizes por esta oportunidade que tem nos dado a aprender um pouco com os mensageiros, agradecendo a todos esses espíritos maravilhosos que expõem para a gente as suas vivências como exemplo para cada um de nós. Agradecemos imensamente essas oportunidades. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos amores, abençoe também os nossos inimigos, os que se acham nossos inimigos, aqueles que estão sozinhos, abençoe aqueles que necessitam de preces, que nos pedem preces, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que se encontram debaixo das marquises, esperando um pão, um olhar, um afeto, um sorriso. Senhor, que a gente possa ser um instrumento de paz, de harmonia e de amor. Abençoe os nossos propósitos, Senhor. Leve-nos em paz para a nossa semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Graças. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.